Gente, uma separação é uma coisa difícil. E principalmente nos relacionamentos com filhos. Já pensou nisso? Porque os pequenininhos não devem passar por problema nenhum. O problema, além do afastamento dos pais, já é grande demais. E uma das coisas que pode complicar esse momento é a pensão alimentícia. Aí piora, né? Por isso a gente vai falar agora com o Carlos Daniel, que está ao vivo com uma advogada, e vai explicar como esse pedido de pensão é feito e quais são as regras definidas por lei. Carlos, bom dia, a informação é sua. Oi, Fábio. Bom dia para você e para toda a Paraíba. Pois é, a pensão alimentícia, né, um pagamento de um valor a partir de um acordo que pode ser pessoal ou até mesmo quando a justiça determina. Agora, apesar desse nome, pensão alimentícia, esse valor acordado, ele engloba vários serviços como alimentação, saúde, moradia. Agora, você de casa tem dúvida como fazer essa solicitação, como é feito também o cálculo? Quem vai explicar melhor para a gente é a advogada especialista no assunto, a Isabela Ferreira. Advogada, bom dia. O que diz a lei sobre a pensão alimentícia? Bom dia, Carlos. Bom dia a todos. A legislação sobre pensão alimentícia diz que ela é um direito e dever. Direito decorrente do poder familiar, das relações de parentesco, que vai trazer a possibilidade do alimentando e a necessidade do alimentante. Essa situação traz não só o direito a receber alimentos, como diz a lei, o nome da própria lei, alimentos, mas também engloba saúde, educação, lazer e todos os custos que são envolvidos para beneficiar, para proporcionar uma vida digna à pessoa que está sendo alimentada. Advogada, onde e como fazer essa solicitação? A solicitação para receber a pensão alimentícia pode ser feita judicialmente, através de uma petição inicial que é dirigida ao juiz, como também pode decorrer de um acordo anteriormente feito entre as partes, que para assegurar as partes do cumprimento daquele acordo que ocorreu entre eles, é necessário que seja levado ao juiz para que haja uma homologação, para ter força entre as partes caso haja descumprimento em alguma situação posterior. Para a gente entender melhor, quem pode fazer essa solicitação? A mãe, o pai ou até mesmo o responsável legal por essa criança? O direito a pedir alimentos é da criança. A criança é quem vai pedir alimentos sendo representada pelo seu pai, pela sua mãe ou até mesmo pelo seu responsável legal. Advogado, e como é feito o cálculo da pensão? O cálculo da pensão não tem uma regra pré-definida. Geralmente a gente escuta muito o pessoal dizer que é fixado em 30%, em 20%, em 10%, mas não existe uma regra pré-definida para o cálculo da pensão. É levado em consideração quais são as necessidades básicas daquela criança, quais são os valores gastos mensalmente pelos pais para manter a vida digna, a vida confortável, o padrão de vida daquela criança. Considerando também as possibilidades de quem pode pagar, é fixado o valor da pensão alimentícia. Justamente sobre esse ponto, advogada, o responsável, a pessoa ali que foi solicitada a pagar essa pensão alimentícia, ela comprovando que não tem renda fixa, que não tem emprego, que não é concursado em juízo, é obrigado mesmo assim a pagar o valor? Sim, Carlos continua sendo obrigado a pagar o valor. Quando existe uma ação judicial em que o alimentante alega que não tem condições, que não tem emprego formal, que não tem renda fixa, é fixada com base no salário mínimo, um percentual, para que mesmo assim ele não se exima de fazer o pagamento da pensão alimentícia. Quais as implicações caso não pague? As implicações práticas, a principal delas é a possibilidade de prisão civil por dívida de alimentos. O atraso de apenas uma prestação anterior ao processo de execução já pode ensejar o processo com o rito da prisão. Como também pode acontecer a penhora de bens, inserir o nome do não pagador no cadastro de pessoas que não pagam, SPC Serasa. Essas medidas podem ser tomadas iniciando da prisão, que é a mais drástica. Aqui vai mais ao ponto para tentar, na verdade, não é uma prisão-pena, é para tentar fazer com que aquele pai, aquela mãe, faça o pagamento da pensão alimentícia. Advogada, esse é um assunto extremamente abrangente, que eu tenho certeza que tem muita gente com dúvidas, inclusive o nosso apresentador, Fábio Araújo, quer participar desse bate-papo, fazendo uma pergunta. Fábio, fica à vontade, eu repasso essa pergunta aqui para a advogada. Ô Carlos, eu só queria desmistificar essa história. Sempre é a mulher que pede a pensão para o homem, mas o homem também, ele não tendo condições financeiras, e a mulher tendo a condição financeira mais abastada, o homem pode pedir essa pensão? O homem pedir a pensão à mulher?
pode inverter a situação? Fábio, eu não consegui ouvir tua pergunta direitinho. Por favor, repita essa pergunta. Repito, sim, senhor. Existe uma teoria, existe um senso comum que a mulher pede a pensão ao homem. Mas pode ser invertido o homem pedir a pensão à mulher? Pronto, a advogada Fábio está perguntando que existe um fato comum, que, por exemplo, a mulher que solicita essa pensão ao homem. Mas esse papel ele pode ser invertido? Pode sim, Carlos. Bom dia, Fábio. Pode sim, esse papel pode ser invertido. A pessoa que está responsável legalmente pelaquela criança, geralmente nós vemos a mãe nesse papel. Mas a pessoa que está responsável pela criança, o pai ou a mãe, ou até mesmo um avô, um tio que esteja responsável legalmente por aquela criança, pode solicitar a pensão alimentícia. Até os avós, a advogada também pode chegar a pagar a pensão alimentícia? Podem sim. Existem situações em que os avós serão chamados a prestar essa obrigação alimentar. Isso de forma subsidiária, desde que comprovada a impossibilidade ou a inexistência dos pais para que faça essa cobrança de pensão alimentícia. E até que idade essa pessoa que foi ali obrigada a pagar o valor da pensão alimentícia é obrigado a pagar? O que a lei determina? A lei não tem uma previsão sobre a idade de quem vai pagar os alimentos. Todas as situações são analisadas as possibilidades, as questões práticas, a idade, as condições financeiras, para que seja fixado o tempo e o valor da pensão alimentícia. Advogada Isabela Ferreira, muito obrigado pela participação e as informações esclarecedoras sobre pensão alimentícia, que tirou até muitas dúvidas com relação a isso, né, Fábio? A gente sempre pensava que a mãe que solicitava apenas o homem a pagar esse valor, mas esses papéis podem ser invertidos e até os avós também podem chegar a ter que pagar obrigatoriamente a pensão alimentícia. Eu volto contigo, meu amigo. Obrigado, Carlos. Agradeço também a advogada pelas informações, tá bom?